Eu espero que não vos aconteça aquilo que aconteceu a um homem que veio para uma conferência e foi estimulado a ser alguém comprometido, alguém que ama a sua esposa, que é cabeça de casal, que toma a iniciativa e obviamente ouviu essas mensagens, voltou para casa, passou numa florista, comprou um ramo de rosas e toca à porta para surpreender a sua esposa. E quando a sua esposa abre a porta, ela diz: só me faltava mais esta. A máquina avariou, os filhos andaram a destruir a casa toda e agora tu chegas a casa bêbado, sinceramente, não é? Eu espero que a motivação que vocês recebem aqui não seja assim tão transformadora que a vossa esposa vai pensar que vocês beberam qualquer coisinha à hora do almoço, está bem? Estamos a falar de quem nós somos. Quem nós somos. Esta é talvez das perguntas mais difíceis de tu responderes. E eu quero te desafiar a fazer o seguinte: volta-te para a pessoa ao teu lado e não digas como tu estás, mas digas quem tu és. Cumprimenta a pessoa ao teu lado e diz: eu sou, e diz quem tu és. Consegues? Ok. Aqueles que conseguiram passar do nome são os heróis. Porque normalmente nós, quando falamos da nossa identidade, falamos do nosso nome. E é importante sabermos o nosso nome. Quem nós somos. A herança familiar que nós temos. Mas na realidade é mais fácil nós falarmos daquilo como estamos. Eu sinto-me bem, sinto-me mal. E depois rapidamente derivamos. Hoje está a chover. Hoje o Sporting vai ganhar. Esperamos, não é? E começamos a falar de coisas externas a nós. É muito difícil nós falarmos de nós próprios. Quem nós somos. É muito mais fácil nós falarmos daquilo que fazemos. Eu sou o senhor engenheiro. Muito prazer. Aliás, depois nós na igreja temos a facilidade que é o irmão. Portanto, e a gente já nem sabe o nome sequer, porque é o irmão e a gente já não se lembra. E passamos a falar do senhor engenheiro, do seu doutor, do seu advogado, e não percebemos quem nós somos. E confundimos aquilo que fazemos com aquilo que nós somos. O Luís, muito obrigado pela tua partilha. Porque o Luís não é só jogador de futebol, ele continua a ser, mesmo depois de ter deixado o futebol. E ele já era antes de ser jogador de futebol famoso. Quem tu és? O curso que tu fizeste é o que te define? Então não existias antes do teu curso. E se o curso acabar, e a profissão acabar, e fores para o desemprego? E é aqui que muitos de nós entramos num vazio existencial porque confundimos aquilo que fazemos com aquilo que nós somos. Então eu gostaria de continuar a desafiar nesta reflexão e eu peço que possas passar o próximo slide, se faz favor, porque a nossa reflexão esta manhã é acerca de quem tu és. O Tom levou-nos numa perspectiva interessantíssima. Eu quando orava a pensar: Senhor, o que é que queres falar com os homens nesta manhã? Eu dizia: ok, Deus levou-me a um texto e achei interessante que Deus levou o Tom ao outro, lá bem no início das Escrituras, Gênesis capítulo 3, ao início e o princípio de todas as coisas. Mas quem tu és como pessoa? E eu gostaria que nós, muitas vezes, olhássemos para aquilo que nós somos através da perspectiva familiar. A primeira coisa que tu dizes, provavelmente, é o teu nome. Podes, se faz favor? E há algumas famílias que vão mais longe nisto e desenvolvem o seu brasão familiar. Então temos aqui duas famílias que desenvolveram o seu brasão familiar e depois temos aqueles que identificam ou que se identificam com os seus símbolos clubísticos. Onde é que eles andam? Ok, onde é que estão os benfiquistas? Oh, ai, coitadinhos, estão tão fraquinhos. Hoje só vieram os sportinguistas. Os sportinguistas estão cá? Ok, são maioria, ok. Os portistas, alguns sobrevivem. São poucos e barulhentos, hein? Poucos e barulhentos. Qual é a tua identidade? Qual é o teu símbolo? Eu gostaria que tu fizesses o teu brasão. Aquilo que te define como pessoa. Então eu pedi a alguns amigos nossos aqui que pudessem distribuir estas folhas. Vão precisar de uma caneta. E eu vou-vos dar 5 minutos para poderem desenhar, aqueles que são artistas, desenhar o vosso brasão. Aquilo que vos identifica como pessoa. Aquilo que vos identifica como homem. O que é que define a ti que é diferente do outro? Então, qual é o teu brasão de família? Quais são os componentes na tua vida que fazem diferença naquilo que tu és como homem? Já ouvimos falar, o Tom, esta manhã, dos medos que nós temos. E um dos medos que nós temos é de nos expormos. Por isso Adão escondeu-se. Nós, como homens, precisamos de parar de nos esconder.
Adão, o que caracterizou Adão e por isso levou a humanidade a cair, foi a passividade. E quantos de nós temos o hábito de dizer, o filho vem ter connosco, ó pai, preciso disto, vai ter com a tua mãe. Já aconteceu, não é? A tua mãe sabe. A passividade. E a passividade de Adão levou ao estado em que a humanidade está. Precisamos de homens, como dizia o Tom esta manhã, de coragem. Homens que assumem o seu papel, que sabem quem são e por isso fazem a diferença no que fazem. Então eu gostava de dar-vos 5 minutos para vocês poderem desenhar aí o vosso brasão. De uma forma simples, gráfica, que eu gostaria que tu levasses para casa não só ideias, mas levasses para casa alguma coisa que eu espero que te possa marcar para os próximos tempos. 5 minutos para tu desenhares aquilo que simboliza quem tu és, não aquilo que tu fazes. Quem tu és. Está bem? 5 minutos. E depois vou-vos dar tempo para 2 a 2 partilharem aquilo que tu desenhaste. Está bem? Depois o melhor desenho ganhará um prémio. Depois eu deixo o resto do prémio com o Abel para saber qual é o prémio que vou oferecer. Mas desenha aquilo que tu és. 5 minutos para definir a tua identidade, 5 minutos para poderes esboçar num brasão de família aquilo que seria o essencial do teu ser, o essencial da tua pessoa. Não precisa ser um desenho perfeito, a ideia não é essa. É só teres um símbolo daquilo que significa para ti quem tu és, o que mais demonstra, um símbolo que mais demonstra aquilo que tu és. Pode não ser só um símbolo. É interessante que Jesus Cristo, e é a personagem que eu gostaria de salientar esta tarde já, a pessoa de Jesus Cristo. Porque é interessante que Jesus Cristo várias vezes ele disse: eu sou. Eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. Quem tu és? Jesus compreendia as suas várias vertentes, os seus vários papéis, os vários símbolos que o identificavam como pessoa. Ele conhecia a sua identidade, que a sua identidade não era terrena. A sua identidade estava vinculada aos céus e ao seu Pai. Identificas quais são os símbolos que te mais marcam quem és tu, se tivesses que dizer a alguém, quem és tu? Então eu pedia que 2 a 2 possas falar com o colega do teu lado, mostra o teu desenho e deixa depois ver o outro desenho, vamos reconhecer aqui os artistas e explica o teu desenho em 1 minuto, não precisas fazer uma palestra, 1 minuto para explicares à pessoa do teu lado o teu desenho, está bem? Se tu agora tens um brasão, agora pertence à família nobre. Tu agora és um nobre, está bem? Agora podes mandar fazer um escudo à semelhança daquela família Monteiro, da família Chaves, da família Rosa, da família Oliveira, que têm brasões de família. Tu agora tens o teu próprio brasão, aquilo que te define como pessoa, que te pode ajudar a relembrar qual é o teu cunho, a tua direção, os teus valores. Então o Tom já nos falou de algumas coisas que nos influenciam sobre a nossa identidade. Eu só vou tocar ao de leve porque não tenho tempo, mas podes passar o próximo slide, ou um toquezinho. Então a minha herança familiar influencia aquilo que eu sou. Há um vídeo muito interessante que eu não sei se consegui reproduzir, de um vídeo que os jovens andam a ouvir muito em francês, Papa un thé, já ouviram esta música por aí? Se virem o vídeo é interessante. Porque aquela história em francês eu quis tentar traduzir para ver se toda a história era muito fiel, mas na realidade aquilo retrata a influência que os pais têm sobre os filhos. Aquilo só é interessante se virem o vídeo na internet, vejam, essa música é muito interessante sobre a influência que a família tem sobre nós. E em particular o papel do pai. Eu não sei se nós estamos conscientes que quando se olha para a sociedade, o papel do homem como pai na vida dos filhos é muito mais determinante do que o papel da mãe, por todo o respeito que temos às mães e a importância que elas têm na nossa família. Quando se analisa jovens que tiveram que ficar privados da sua mãe, a taxa de delinquência é muito menor quando eles estão a viver com o pai do que aquelas crianças que tiveram que ser privadas do pai e estão a viver com a sua mãe. Isto são factos.
Tu, como homem, tens um papel determinante na educação, no caminhar dos teus filhos, assim como o papel do teu pai teve sobre a tua vida. Então a herança familiar é um dos importantes aspectos que influenciam, podem não determinar, mas influenciam a nossa identidade. Eu achei interessante quando estava a fazer o meu curso, um dos aspectos, uma das cadeiras que nós tínhamos era de aconselhamento e tínhamos que fazer o perfil que nós tínhamos como pessoas. E no final, a professora, a psicóloga que estava a analisar, ela olha para mim, depois de termos feito o inquérito, termos feito algumas aulas de aconselhamento, ela diz, mas só Chaveiro, é muito curioso, porque o teu perfil não indicia em nada que és filho de alcoólico. Eu disse, mas eu sou, o meu pai era um alcoólico convicto, ia à taverna todos os dias, portanto ele treinava mesmo aquilo a sério, mas pela graça de Deus sou o que sou. Se não tenho essa influência, é pura graça de Cristo sobre mim. Então a família influencia, mas não determina quem tu és. Não és refém daquilo que é a tua história familiar. Tu podes ser diferente em Cristo Jesus. Então, outro aspecto que influencia, eu vou passar rapidamente sobre isto, podes, mais um slide. Obviamente a minha genética. Às vezes nós pensamos que somos ilhas, mas não, nós recebemos uma herança genética dos nossos familiares, a nossa massa muscular, a nossa capacidade para as artes, a nossa tom de voz até. Pode ter influência, obviamente treina-se muitas destas coisas. Trabalha-se muitas destas coisas. Mas como diziam, a Picasso dizia isso, ou atribuem pelo menos a Picasso esta expressão, que é 90% de esforço, ou aliás 90% de transpiração, 10% de inspiração. Então tudo na vida tem muito componente de transpiração, trabalho árduo, treinamento, mas há um componente inato. Eu posso desejar muito desenhar, mas se eu não tenho ali alguma vertente para as artes, por muito esforço que eu tenha, aquilo nunca vai ficar tão bom como alguém que já tem uma inclinação natural para as artes. Mas é preciso trabalhar. A genética influencia. Obviamente o meu temperamento, que é alguma coisa também inata, que é diferente da minha personalidade. A minha personalidade é a conjugação entre o meu temperamento e o meu caráter. O caráter é treinado, trabalhado pelos valores, pela forma como os meus pais me influenciaram, a sociedade me influenciou. O meu temperamento eu nasço com ele. E aqui há duas escolas, obviamente eu não vou entrar nesta questão, a escola mais antiga que falava dos sanguíneos, dos coléricos, etc. E há uma outra nova que fala dos pátria, dos praxis, dos protas, eu não vou entrar nada disto, mas é só para perceber que estas coisas influenciam quem tu és. Às vezes nós queremos, como o Tom dizia, pôr os homens sentados a aprender e é daquela maneira para toda a gente. Mas tu se calhar és uma pessoa enérgica, uma pessoa atenta, uma pessoa que quer fazer coisas. E obviamente se te põem sentado aqui numa plateia assim a ouvir um fulano a falar, isto começa, perto da hora do almoço, é terrível. Por isso que eu gosto de interação e pôr-vos a fazer coisas. Porque aprendemos melhor dessa forma. Agora isto ajuda a tu perceberes quem tu és. As características como tu abordas as situações depende muito do teu temperamento inato, aquilo que vem lá de trás. O teu caráter, obviamente, é trabalhado e treinado. Por exemplo, uma pessoa que é por natureza impulsivo, uma pessoa que é por natureza capaz de responder muito rápido. É preciso trabalhar este caráter para ele ter sabedoria nas palavras que usa, mas provavelmente é uma pessoa que é capaz de ser um líder ou um rebelde. Agora, o caminho que ele vai trilhar pode levá-lo a ser um líder ou pode levá-lo a ser um rebelde. Alguém que nunca está satisfeito com nada. Isto é o temperamento. O caráter vai ajudar a moldar esta pessoa para aquilo que ele é. Qual é a sua identidade no futuro? Outras influências que nós temos, se faz favor mais à frente, o ambiente social, onde nós viemos, mesmo o ambiente socioeconómico, as possibilidades que nós tivemos na vida, ou a falta delas. Porque às vezes determinadas faltas que nós temos engenham ou aguçam o engenho, não é? A falta de recursos fez com que dali da família de uma bola passasse a ser o brinquedo mais interessante e saíram vários atletas importantes para o nosso país até. Às vezes é necessário passar por privações e isso vai influenciar quem eu sou hoje. Não desvalorizemos até as privações que nós passamos. Porque elas vão influenciar aquilo que eu sou. Uma das coisas que me influenciou, por exemplo, o facto do meu pai ser alcoólico, haver violência doméstica, fazia com que eu me isolasse. Obviamente eu não queria viver aquele cenário. Isolava-me lá no meu cantinho. E isso fez com que eu desenvolvesse alguns talentos para as artes.
gosto de desenhar, gosto de escultura, gosto de pintura, porque obviamente eu passava horas sozinho. Apesar de sermos uma família grande, éramos 8 irmãos, mas não dava para fazer uma equipa de futebol, porque os mais velhos já estavam a trabalhar, e então muitas vezes passava muitas horas sozinho. Isso desenvolveu em mim uma inclinação para as artes. Então as situações, muitas vezes até traumáticas, podem ser usadas por Deus para te levar a moldar e influenciar a tua identidade. Obviamente a época em que eu nasci, hoje falamos do pós-modernismo, a maioria daqueles que aqui estão, avaliando pelos cabelos brancos, somos modernos. Não somos pós-modernos. Os pós-modernos, está ali o Daniel, está ali o Francisco, está ali mais 2 ou 3 que são os pós-modernos. A mentalidade deles é outra. A forma como eles abordam os problemas é outro. Isto influencia quem tu és. Os modernos, nós temos uma tendência para dizer a ciência disse, então é verdade. Está provado cientificamente. Isto para nós significa alguma coisa. Digam isso aos jovens e vão ver as respostas que eles vos dão. Provado cientificamente. Amanhã eles descobrem outra coisa. Isso não diz nada, não. Isso influencia quem tu és. Obviamente os meus valores, as minhas crenças, quais são os teus valores? Nós não estamos habituados a pensar nisto. Quais são os teus valores? Consegues identificar 2 ou 3 valores da tua vida? O Vidigal ainda há pouco falou de alguns valores. Fidelidade, parece que é um valor importante para ti. Ok? Tens valores? Para mim um valor importante é a segurança. Eu vou-vos contar um episódio interessante. Durante anos a minha mulher diz: Paulo, fecha a porta do armário. Eu meto o pijama, tiro a camisa e a porta do guarda-roupa ficava aberta. Porque a minha é de correr, não é daquelas que ficavam ao meio do caminho. É de correr, ficava aberta. Porquê? Porque eu tenho 2 valores importantes: pragmatismo e segurança. O pragmatismo é: eu vou tirar o pijama, amanhã de manhã a porta já está aberta, é só lá meter a camisola na gaveta. Isto é simples, portanto, não percebo qual é a implicância da minha mulher, não é? É em querer que eu feche a porta do armário, que coisa. Até que um dia ela disse: sabes, Paulo, é que eu durante a noite eu vou à casa de banho, como tu sabes, levanto muitas vezes. E muitas vezes, para não te acordar, eu não acendo a luz, então vou tatear. Se me falta aqui eu caio. E ela já caiu, verdade? E ela já caiu. Eu pensei: segurança. Não precisou dizer mais nada. Fecha a porta todos os dias. Porquê? Porque eu tenho o valor segurança como um valor importante. Quais são os teus valores? O que é que define a tua forma de agir? Porque se nós não percebemos quais são os nossos valores, nós pensamos que somos aquilo que fazemos. Podes mostrar o próximo slide, se faz favor? E isto é aquilo que acontece com cada um de nós. Nós olhamos para os comportamentos, nós olhamos para o que fazemos e pensamos: eu sou empregado de escritório, eu sou canalizador, eu sou futebolista, eu sou... És ou fazes? São os teus comportamentos que definem quem tu és? Ou aquilo que tu és leva-te a fazer coisas que deixam marcas muito para além daquilo que tu estás a fazer? Obviamente há uma nova maneira de abordar a psicologia, este grupo de programação neurolinguística. Eles definem esta pirâmide muito interessante, eu não vou também gastar muito tempo nisto, mas é só para dizer que eles definem alguns graus de influência onde nós queremos, onde nos movemos, onde agimos com pessoas. A base, obviamente, é o mundo exterior, aquilo que está à nossa volta. Depois temos os comportamentos, as capacidades, aquilo que são os nossos valores e as crenças a verde. Eu penso que vocês não conseguem ver, eu também não consigo. E depois, obviamente, temos lá no topo da pirâmide a minha identidade. E é interessante que este grupo, que não é cristão, eles dizem que aquilo que é mais importante na vida de um ser humano é a espiritualidade que está lá em cima. Se tu queres mudar alguma coisa na tua identidade, precisas começar a ter um relacionamento com Deus. Eles não chamam Deus. Isto é um grupo da área da psicologia. Isto não é um grupo cristão. Mas é interessante que eles identificam que uma pessoa, para transformar alguma coisa no ser, que é aquilo que te define, tens que ter um relacionamento acima. E tudo o que tu queres transformar, se queres transformar na área dos comportamentos, tens que mexer nos teus valores. Lembram-se deste exemplo que eu dei do meu armário? Comportamento, porta do armário aberta. A minha mulher falou-me a um valor, segurança. E o que é que eu fiz? A segurança está lá no nível verde. O que é que eu fiz? Mudei o comportamento. Porquê é que eu não mudava o comportamento antes? Porque era teimoso? Porque era maldoso? Porque não queria o bem dela? Não, porque ela não me falou os valores. Ela não falou uma linguagem que eu tivesse a entender. Quando ela falou alguma coisa que eu entendi, segurança, eu mudei o meu comportamento. E o problema é que muitas vezes nós queremos mudar o comportamento pelo comportamento. Eu quero deixar de fumar, então vou-me esforçar muito para deixar de fumar. Eu quero deixar de ser assim, eu vou-me esforçar muito para deixar de ser assim.
Vê o que é que isso diz aos teus valores. Que valor é que aciona lá dentro de ti para deixares então Deus fazer essa obra? E se Ele mexer ao nível da tua identidade, então ainda melhor. Por isso eu queria abrir a Bíblia em Marcos capítulo 8, ler convosco um texto bíblico, onde é interessante ver o que Jesus nos diz. Marcos 8, verso 27. Jesus e os seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia, de Filipos. No caminho lhes inquiriu: quem dizem as pessoas que eu sou? A minha pergunta é, será que Jesus estava com problemas de identidade? Jesus não sabia agora quem ele era. Jesus estava a dizer, estou aqui com um problema existencial e como tal, ajudem-me aqui por favor, meus amigos. Quem dizem as pessoas que eu sou? E às vezes nós pensamos que aquilo que define quem nós somos, a nossa identidade, são os outros. Vejam bem o que é que os outros estavam a dizer acerca de Jesus. Verso 28. Ao que eles informaram, alguns comentam que é João Batista. Portanto, deve ser João Batista. Outros dizem que és Elias. Uma versão em Mateus diz que diziam que era Jeremias, além de Elias, Jeremias. E outros ainda afirmam que és um dos profetas. E Jesus volta-se para os discípulos e perguntam: mas vós, aqueles que me conhecem intimamente, aqueles que me conhecem na vida privada, aqueles que sabem quem eu sou, quem vocês dizem que eu sou? Nós corremos sempre este perigo quando falamos de identidade. Ou as pessoas nos avaliam por aquilo que nós fazemos. Eles pensavam que Jesus ou era um profeta bastante influente, como João Batista ou Elias, ou então Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Vocês que me conhecem na minha vida privada, vocês que me conhecem quando eu estou a comer, vocês que me conhecem quando eu estou descontraído, vocês que me conhecem quando eu estou como estou. E eles asseveraram, ou Pedro, antecipando-se aos outros, disse: tu és o Cristo. E Jesus, por sua vez, lhe respondeu que a ninguém divulgassem a seu respeito. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de maus sofrimentos, que viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, e então fosse assassinado, para que depois de 3 dias ressuscitasse. E Jesus falou sobre este assunto de maneira clara. E agora vejam a reação de novo deste homem fantástico que era Pedro. Pedro tinha acabado de fazer uma declaração tremenda: Jesus, eu conheço quem tu és. A tua identidade está vinculada a Deus. Tu és o ungido de Deus, o enviado dos céus. Não há nada que me possa baralhar quanto a quem tu és. E Jesus começa a dizer o que lhe iria acontecer. Só que Pedro tinha uma formatação acerca de quem Deus deveria ser, quem Jesus Cristo deveria ser. Pedro tinha um padrão elaborado na sua cabeça, que o Messias seria aquele que restauraria o reino. E é interessante ver o capítulo 9 deste Evangelho de São Marcos, nós não iremos fazê-lo, em que a discussão entre os discípulos era quem é o maior dentre nós. Quem é que vai ser o braço direito e o braço esquerdo? O primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro, que agora temos esta figura em Portugal. Quem vai estar ao lado de Jesus? E Jesus diz: vocês ainda não perceberam nada. Ainda não perceberam que as circunstâncias não são elas que determinam quem tu és. O sofrimento não determina quem tu és. As circunstâncias difíceis e adversas são simplesmente o processo pelos quais tu vais revelar quem tu és. Por isso ele fala-lhes do sofrimento e não dos sucessos. Fala-lhes que iria ser escarnecido, rejeitado. E o problema é que quando nós somos muitas vezes escarnecidos e rejeitados, nós pomos em causa aquilo que nós somos. E Jesus diz a Pedro: Pedro, tu ainda não entendeste que a minha identidade não é afetada pelas circunstâncias que eu vou viver, as circunstâncias difíceis. Porque aquilo que eu sou, eu sou. Parece que o Pai tinha dito o mesmo a Moisés. Aquilo que eu sou, eu sou. Quando me perguntarem quem tu és, eu sou o que sou. Mas Pedro, como tinha recebido uma revelação de Deus, porque Jesus Cristo nos Evangelhos diz isto: Pedro, aquilo que te revelou esta verdade foi Deus. E eu acho que Pedro deve ter começado a sentir assim uma certa vaidade. Assim, uau, eu e Deus, sou assim um daqueles tocado lá. Eu e Deus temos aqui uma relação
Portanto, Jesus, tu estás a falar de sofrimentos, isso é pensamento negativo. Arreda já isso. Tens de pensar positivo. Nós vamos vencer. Isto vai ser uma vitória. E Pedro dá assim uma volta ao abraço de Jesus. Oh, Jesus, anda cá. Eu tenho de explicar aqui umas coisas que eu acho que não estás a perceber. Tu acabei de dizer que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E tu agora estás a falar de sofrimento, desgraça, morte, rejeição. Qual foi a resposta de Jesus a Pedro? Arreda, Satanás. Aquilo que tu cogitas não é de Deus, é dos homens. Tu estás a olhar para as questões da identidade pela perspectiva errada. As minhas circunstâncias não determinam quem eu sou. Aquilo que eu sou, eu sou. E Jesus teve que repreender a Pedro, arreda Satanás, pois não estás a pensar a obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Estás a pensar em ser o meu braço direito, estás a pensar em projeção, estás a pensar em vaidades. E nós, como seres humanos, temos dois grandes processos. Até aos 40 anos, a maioria das pessoas que têm dos 0 aos 40 anos pensam em sucesso. Quem está aqui com menos de 40, podem só levantar, menos de 40, ok. Estes aqui estão a pensar em sucesso. Alcançar uma vida profissional, não é errado, atenção, alcançar uma vida profissional estável, alcançar mais sucesso profissional, alcançar mais este objetivo, fazer mais esta formação. E depois temos os outros com mais de 40 anos, onde é que eles andam? Ok, estes já passaram essa ilusão, portanto já estão desiludidos, e ficar desiludido é bom. Portanto, ser desiludido é bom porque tu perdes as ilusões e depois entras na crise chamada de meia-idade, que é aquele... Alguém disse que a vida é como um jogo de futebol. Temos a primeira parte, que é a parte do sucesso, queremos ganhar, mas depois temos a realidade, é que o adversário também está lá e que marca golos. E nós depois temos o intervalo, que é a crise de meia-idade. A crise de meia-idade é o intervalo, onde o treinador chama à parte e diz, anda cá, anda cá. Eu preciso dizer, pá, tu fizeste isto mal, tens de corrigir aquilo. E quem está na crise de meia-idade está nestas perguntas. Onde é que eu errei? Onde é que eu acertei? O que é que foi de sucesso? O que é que foi de fracasso? O que é que eu posso tirar como lição? E depois entramos na segunda parte do jogo. E a segunda parte do jogo é significado, propósito. Qual é o propósito da minha vida? Eu ando aqui a fazer o que, afinal de contas? Eu já percebi que o sucesso tem o seu valor, mas não me leva a lado nenhum. E estas são as perguntas fundamentais da vida. Quem eu sou? Qual o meu significado e para onde eu vou? Sabes tu quem tu és? Entendes quem tu és? Muitas vezes, e eu vou terminar porque eu teria mais coisas para dizer, mas podes só passar os slides só para eles ficarem, talvez para uma próxima conferência. Mas eu não quero alongar porque obviamente a hora já passou. E eu queria ficar dentro do tempo. Muitas vezes nós não percebemos quem nós somos porque confundimos a nossa identidade com o que nós fazemos. O contexto desta passagem, todo o capítulo 8, nos leva a esta reflexão. Jesus termina este capítulo 8 dizendo: aquele que não se nega a si próprio, não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. A tua identidade, se não está vinculada a Jesus Cristo, se não percebes que há um antes de Cristo, não é só na história que divide antes de Cristo e depois de Cristo. A tua história pessoal tem que haver um antes de Cristo e um depois de Cristo. Se não há um antes de Cristo na tua vida, e algumas das características que eu tenho como um antes de Cristo, podes passar, se faz favor, para esse slide, eu quero levar-vos para o fim. Podes avançar mais um ou dois aspectos? Eu não consigo ler daqui, ok, era o que eu calculava. Está muito longe. Mas não sei se alguns de vocês conseguem ler. Algumas características do antes de Cristo, eu não preciso ler porque algumas delas eu sei de cor, porque fui eu que fiz este slide já agora. A minha autossuficiência. Isto é quando eu não tenho Cristo em mim. Por isso Jesus diz a certa altura: nega-te a ti mesmo. Ou seja, percebe que não está nas tuas mãos o controlar a vida. Não está nas tuas mãos controlar as situações. Agora, isto não é uma carta para a preguiça. Não me entendam mal. Mas a autossuficiência leva-nos para longe de Cristo. Leva-nos para longe de saber aquilo que nós somos na realidade. Quando eu estou em Cristo, eu sei qual é o meu valor. Quando eu estou em Cristo, eu sei qual é as minhas limitações. Quando eu estou em Cristo, eu sei qual é as minhas características positivas. Por isso eu posso ser como Jesus, manso e humilde. Quando eu sou sem Cristo,
eu penso na minha autossuficiência, eu procuro defender a minha imagem, eu procuro defender a minha reputação, eu procuro demonstrar aos outros uma coisa que eu não sou, eu ponho as minhas máscaras à semelhança de Adão, que se cobriu com um avental de folhas de figueira. Eu acho que aquele homem não era lá bom da cabeça, porque já experimentaram agarrar uma folha de figueira. Ele deve ter ficado todo assado e não havia pó talco naquela altura, não é? E até Deus foi gracioso nisso. Só, Adão, não precisas te esconder de mim em primeiro lugar. Em segundo lugar, já que pecaste, eu vou cuidar de ti. Vou sacrificar um animal. E dele vou fazer vestes confortáveis para que tu escondas realmente essa tua vergonha. E Deus tem sido gracioso connosco. Por isso Ele dá-nos uma nova identidade. Mas para isso nós precisamos morrer para nós próprios. Tomar a nossa cruz e segui-lo, diz Jesus. Venha a mim. E quem quiser, pois, salvar a sua vida, quanto esforço nós fazemos para salvar a nossa vida? Para dar uma imagem daquilo que na realidade não somos. E o Daniel levantou aqui questões extremamente pertinentes, das quais nós fugimos. Como é que eu lido com a pornografia? Eu espero que o Daniel não tivesse a propor fazermos uma parada de homens em biquíni por aí. Eu acho que não era isso, pois não, Daniel? Mas como é que nós lidamos com os outdoors das mulheres em lingerie? É um problema para ti? Uma vez estava a falar com um pastor amigo meu e ele dizia: sabes, Paulo, o meu problema não é não gostar, o meu problema é gostar demais. Não é? O nosso problema é esse. Não tínhamos ilusões. É óbvio que nós sabemos que a santidade é o projeto de Deus para nós. Mas é difícil ou não? Ou só eu é que tenho essa dificuldade? Se calhar sou só eu. Estamos prontos a dizer: Senhor, por favor, crucifica o meu eu. Ele é demasiado forte. Eu preciso de morrer para mim mesmo, para que tu vivas em mim. E quando Cristo viver em mim, eu não tenho problemas com a minha identidade. Eu não preciso de me esconder. Porque Cristo é quem vive em mim. Sabes tu a tua identidade? Consegues tu identificar aquilo que tu és em Cristo Jesus? Eu tenho aqui uma série de características, não vou entrar nelas. Eu vou só para o fim, para um exemplo, para tu ver se tu realmente estás ou não a viver na identidade AC ou DC. Antes de Cristo ou depois de Cristo. Porque infelizmente eu vejo que muitos cristãos conhecem Jesus, mas continuam a viver com uma mentalidade como se não tivessem Jesus. Podes passar para creio que é o último slide mesmo. Podes avançar, mais. Portanto, isto haveria tudo, se tivéssemos tempo. Podes continuar, se faz favor, acho que ainda é o próximo. Não, ainda é o próximo, é este. Como é que tu reages? Pensa para ti. Como é que tu reages se alguém chegasse ao pé de ti e dissesse: afinal de contas, tu estás a mentir-me? Há aqui dois tipos de reação: antes de Cristo e depois de Cristo. Tu poderias dizer, se for antes de Cristo: mas quê? Estás-me a chamar mentiroso? Mas quem és tu para me chamar mentiroso? E começamos a defender-nos. Isto é a reação de quem não está crucificado com Cristo. É aqueles que precisam de se defender a sua imagem. O outro é talvez aquele que diz: sabes, olha, és capaz de ter razão, eu não me informei convenientemente, disse isso sem intenção, é verdade, não queria mentir, mas peço desculpa, menti. Ou então, se calhar até disse com intenção, porque infelizmente, eu penso que os cristãos às vezes também pecam, às vezes. E se calhar temos que dizer: olha, peço desculpa, menti mesmo. Isto é quando nós temos resolvidos interiormente, quando nós conseguimos dizer: a minha identidade está em Cristo. Eu não preciso de me defender. Porque eu já estou morto com Cristo. Um morto não se defende. Qual é a tua identidade? Onde é que está vinculada a tua identidade? Qual é o teu valor como pessoa? É por aquilo que tu aparentas ser ou é por aquilo que tu és realmente? E o desafio de Cristo é que nós possamos morrer para nós próprios. Quanto mais nós morremos, quanto mais nós vivemos. E nós queremos experimentar a vida abundante que Jesus nos oferece. Porque Ele oferece vida abundante. Mas precisamos de um caminho, e esse caminho é o caminho da cruz. Enquanto negarmos o caminho da cruz, negamos o caminho da vida abundante que Deus tem para nos oferecer. Porque Ele quer colocar em ti o seu Espírito Santo. Isso é promessa dEle. Ele espera que tu vivas essa vida na sua plenitude. Sem receios e sem medos. Por isso recebemos esse amor, porque o amor lança fora o medo. Precisamos de ter essa vinculação estabelecida em Cristo Jesus. O teu valor não depende das circunstâncias. Não depende se tu estás empregado ou desempregado. O teu valor não depende do teu sucesso. O teu valor depende da tua relação com Deus. Por último, eu gostaria de terminar
dando esta pequena ilustração. Temos aqui esta nota vale quanto? Conseguem ver daí? Não é falsa esta é verdadeira. Quanto é que é? 20 euros. Se eu dobrar, quanto é que ela vale? Se eu a machucar, quanto é que ela vale? Se eu mandar ao chão, quanto é que ela vale? E ela se desaparecer, quanto é que vale? Se eu pisar, quanto é que ela vale? Se eu a puser cá em cima, quanto é que ela vale? Se eu puser cá em baixo, quanto é que ela vale? Qual é o teu valor? Quanto é que tu vales? Nós pensamos, só vale 20 euros quando eu tiver sucesso. Só vale 20 euros se eu estiver aqui na fossa. Só vale 20 euros. Quanto é que tu vales? Percebes o teu valor? A tua identidade está vinculada a quem? Irmãos, eu sei que é difícil. Obrigado pelo aviso, estamos no fim. Sei que é difícil nós falarmos destas questões porque elas são muito íntimas, são muito nossas. Na terça-feira, nós na nossa igreja temos um grupo de autoajuda, um grupo para ajudar pessoas a passar por situações difíceis, traumáticas. E eu faço parte desse grupo. E eu faço parte porque eu preciso lá estar. É verdade que eu não passei por uma situação de toxicodependência, não passei por situações de vícios de alcoolismo, mas eu estando lá abrindo o meu coração, aquela promessa de Jesus onde diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio dele, aquilo não é para justificar reuniões pequeninas. Às vezes nós pensamos que aquilo é para justificar pequenas reuniões onde nós não veio as pessoas que nós esperávamos. Não, aquilo é para dizer que Jesus está ali, onde tu abres o teu coração, onde tu confessas o teu pecado, onde tu crucificas a tua carne, onde tu admites que não és nada sem Cristo. E esta terça-feira estivemos lá onde abrimos o nosso coração, falámos de dores, alguns falam das suas dificuldades com a pornografia, alguns falam com as suas dificuldades com a sexualidade, alguns falam das suas dificuldades no seu casamento e partilham as suas dores e nós sentimos a presença de Deus ali de uma forma poderosa. Quem é a pessoa com quem tu desabafas? Quem é a pessoa que tu abres o teu coração? Espero, irmãos, que esta tua identidade seja reforçada e hoje, ao saíres daqui, tu possas dizer: eu preciso de alguém para abrir o meu coração. O meu valor não está naquilo que eu faço, mas está em Cristo Jesus. Eu valho por causa do sacrifício de Cristo e aquilo que Ele fez em mim. Eu não sou mais um pecador, porque isso é aquilo que eu sou sem Cristo, mas eu sou um santo e um justo. E há alguém que vai assumir esta sua posição no seu local de trabalho. É alguém que vai assumir a sua posição na sua família. É alguém que vai assumir a sua posição na sociedade. Com este grupo de homens, o que Deus pode fazer? Nós lamentamos a sociedade onde estamos e aquilo que estamos a assistir, a corrupção a que estamos a ver, os meios políticos onde eles se movem, as mentiras que nos contam, os dinheiros públicos que desaparecem, o aumento de impostos que nunca chega, e nós vamos ficar passivos como Adão. Ou podemos tomar uma atitude, como homens, como líderes, ou ficar envergonhados, escondidos atrás de um arbusto. Estás pronto para assumir quem tu és em Cristo? Alguém que ama, mesmo quando não é amado. Alguém que dá o rosto quando és bofeteado. Alguém que perdoa. Alguém que bendiz aquele que lhe maldiz. Alguém que é capaz de caminhar uma segunda milha mesmo quando está cansado. Este é o nosso Mestre. Este é o nosso Senhor. Ele não teve problemas de identidade. Ele não teve dificuldades em lidar com as mulheres por causa da sua identidade. E às vezes nós pensamos que ser homem é alguma coisa que se opõe às mulheres. Não. Deus formou Adão e Eva para que ela fosse a sua auxiliadora, que estivesse como que diante dele. Nós nos afirmarmos como homem não é estarmos opostos às mulheres que desenvolvem ministério para Deus. Nós temos que identificar quem somos e agir de acordo com a identidade que Cristo tem colocado em ti. Eu queria propor, irmãos, que terminássemos com uma palavra de oração. Talvez Deus falou alguma coisa ao teu coração, essa é a minha esperança. Sinceramente, quando me convidam para estas conferências, a minha primeira reação é: eu não tenho nada a dizer, e não tenho, sou sincero, não tenho. O Paulo Chaveiro não tem nada para vos transmitir.
Se Cristo não falar convosco, é inútil este tempo que passamos aqui. Estás pronto para ouvir Deus? Estás pronto para ouvir Cristo falar ao teu coração? Que ajustes precisas fazer em relação àquilo que Cristo falou contigo? Estás pronto para assumir a liderança da tua família? Estás pronto para ser alguém íntegro, capaz de ser um exemplo, um sal e luz desta terra? Deus e Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, e que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta tarde. Não queremos só ter aqui uma manhã onde viemos ouvir algumas coisas interessantes, onde passámos algum tempo em torno da Tua Palavra, sair daqui com estas sementes lançadas. Queremos só, ó Deus, somente que o nosso coração esteja pronto para receber estas sementes, dar fruto a 30, a 60 e a 100. Que aquilo que Tu, ó Deus, esperas de nós, a identidade que Tu cravaste em nós, a Tua imagem e semelhança, o Teu amor derramado sobre os nossos corações, seja algo tão marcante, ó Deus, que a nossa vida é transformada, que a nossa família é transformada, o nosso local de trabalho é transformado, a nossa vizinhança é marcada por aquilo que nós somos como Teus filhos amados. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós e que a Tua Palavra faça em nós o trabalho que só ela pode realizar. No nome precioso de Cristo Jesus. Amém.